Conforme havíamos anunciado na saída para esse bloco, recebendo aqui o endocrinologista Antônio Carlos Coudelé para falar da recente decisão do governo de liberar remédios para emagrecimento. A Anvisa é radicalmente contra, porém o Conselho de Medicina brasileiro, que representa os médicos, é favorável a dessa decisão do governo. Então há uma quebra de braço aí. Doutor, quem é que está com a razão aí nessa briga aí? Boa noite, prazer ter aqui conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. A Vigilância Sanitária há tempos vinha brigando para a suspensão desses medicamentos. Que estão suspensos, né? Estão suspensos desde 2011. Eles ficaram no mercado, Esteves, durante mais de 40 anos e com prescrição médica, com uso correto, sempre funcionaram bem. O problema maior é que começou a haver um abuso no uso, e esse abuso passou a ser compra sem receitas médicas, prescrições de forma não correta, sem a presença de pessoas. Então, o uso indiscriminado. Quem não precisava usar Quem também. não precisava, usando para ficar mais acordado, usando com outras intenções que não o que fosse de emagrecimento. É isso que o Conselho Federal de Medicina exige, que voltem as medicações com uma maior restrição, para que elas possam ser prescritas por médicos que consigam entender quem é o paciente, quem precisa usar e quais são os resultados finais. Bons, desde que usados de forma correta para o paciente indicado corretamente. E de uso não prolongado também, né? E o uso, ele vamos usar de cada caso. Não existe uma regra para você usar tanto tempo por aquele. Você estipula para o paciente, às vezes você faz troca terapêutica, depende de cada caso, conforme ele vai se apresentando. Doutor, 100 milhões de obesos no Brasil, né? Uma grande parte deles não consegue emagrecer, né? Só pela mudança de hábitos. Não que eles não queiram, né? Não é por falta de força de vontade, né? Existe, em cada caso, Esteves, eu falo, é uma história. Nenhum medicamento é igual, que deve ser usado para todo mundo, porque eu brinco com o paciente dizendo, o branco do teu olho é diferente do branco do olho do outro paciente. Em outras palavras, cada história é uma história, cada hábito alimentar, cada costume de vida, padrão de exercício, padrão de trabalho, jeito de comer, horário que come. Então, isso vai mudando. O medicamento vai mudando a alimentação, o tipo de exercício, a forma com que ele vai perder o peso dele. Não adianta eu pegar um indivíduo de 150 quilos e tornar ele com 70, nós não vamos conseguir. Você torna ele com 100 e tira as doenças dele, é um indivíduo que vai ser com um peso bom, saudável. Agora, esse número exagerado de obesos no Brasil, no mundo, né? A pessoa que está numa condição pré-diabética aí, esse sobrepeso, ele acaba acelerando esse processo até a pessoa se tornar diabética, por exemplo. Bem lembrado, porque a obesidade vem crescendo no mundo e atrás dela vem, eu brinco dizendo que são bolas amarradas no pé da pessoa, em que junto da obesidade vem o diabetes, vem o colesterol, o triglicérides, o ácido úrico, as doenças articulares, a pressão alta, o derrame, o infarto. E se a gente puser nessa mesma planilha que mostra o número de obesos subindo, essas doenças vão subindo junto. Então, o indivíduo tem uma tecnologia hoje muito boa, mas ele está vivendo com qualidade de vida pior, porque a obesidade vem crescendo e trazendo essas doenças junto com ele. Doutor, falando dos medicamentos, vamos falar quais são eles, né? Por enquanto não estão nas prateleiras das farmácias ainda, né? Depende da sanção do o Senado, né? Indo vamos falar, na contramão da Vigilância Sanitária, votou e aprovou a entrada dos medicamentos. Não é de competência não é de competência do Senado. A alçada não é do Senado. Seria a Anvisa, porém, né? É da Anvisa, e já fomos e tentamos por várias vezes fazer reuniões com a Anvisa, mas a Anvisa é irredutível em retirar. E o que aconteceu é que o número de obesos no país aumentou.
né? Desde a suspensão das medicações também, quer dizer, elas têm o seu mercado. Como é que deve ser usado? São necessários, inclusive. Com rígido controle, sob orientação médica, com prescrição por gente gabaritada para prescrever isso, e não aleatoriamente como foi usado no passado. Quais são as contraindicações? Pessoas que com problemas cardíacos não podem, né? Muito parecido com as contraindicações, por exemplo, de uma medicação que está no mercado, a sibutramina, que são hipertenso, cardiopatas, gente com arritmia, pessoas com problemas psiquiátricos ou psicológicos graves, pacientes que tenham tido contato com alguma medicação, que tenham tido reação psicológica de forma anormal. Quais são elas, então? As que estão para ser liberadas? Substâncias para serem liberadas, dependendo ainda da sanção ou assinatura presidencial. Anfepramona, Femproporex e Mazindol. Esses não adianta, então, na farmácia, que não é para ter, né? Atualmente ainda não existe, precisa da sanção presidencial. Uma vez feito isso, são remédios que vão aparecer no mercado, porque a substância já existe. E são bem-vindos. E são bem-vindos porque é uma janela que foi fechada há um tempo atrás e ela fez falta para o arsenal, para a bagagem de substâncias para se tratar a obesidade. Doutor, mudança de hábitos, então, continua sendo, acho, uma das principais prescrições médicas, né? Sem dúvida alguma. Mudança de hábito e comportamento. Mudança, quando eu falo hábito... Qual é a diferença de um para outro? É o alimentar. Quando eu falo... Hábito alimentar. Hábito alimentar. E o comportamento é aquela comida como você encara, aquele exercício que você não faz, como é que você vai fazer, o que você vai mudar no teu dia a dia. Não é tão simples, né? Para melhorar isso. Para um paciente com obesidade muito alta, a gente chama de mórbida, é o cara que tem mais dificuldade para isso. O paciente com uma obesidade leve ou moderada, ele consegue melhorar muito o perfil. Você pega paciente que ele diminui 5, 10% do peso dele, vamos imaginar, ele chega com 100 quilos, ele vem para 90 quilos, a pressão dele normaliza, muitos diminuem ou param com remédio de pressão, o diabetes melhora, o colesterol melhora, o triglicérides melhora, o ácido úrico melhora, ou seja, as doenças que vêm com obesidade, elas vão embora assim que você emagrece. Diabético, por exemplo, está com a diabetes controlada. O exercício, ele é um complemento para esse estado? Eu não diria nem que é complemento, Esteves. Ele é da forma que você pega a caneta e escreve, vou dar um nome genérico, glifage, você está dizendo ao paciente, aqui dentro está incluído dieta e está incluído exercício. Só esse remedinho não vai curar ou controlar, a palavra melhor é essa, o teu diabetes. Você vai ficar controlado quando você mudar o teu hábito alimentar e o teu comportamento de queima calórica do exercício. O remédio, ele ajuda a controlar, mas você precisa fazer a tua parte. Não tem como só o remédio fazer isso por você. Agora, como é que está esse embate entre os médicos, né? A Federação Nacional dos Médicos e a Anvisa, para que sejam efetivamente liberados esses remédios? Pegamos essa notícia como surpresa, porque foi uma votação no Congresso, que é uma pauta que estava lá. E foi pouco noticiada. Era quase uma pauta que já estava lá. Até hoje não sei corretamente os motivos. Forças ocultas. Não, segundo lá o atual presidente do Congresso, né, ele disse que está preocupado com o número de obesos no Brasil. A briga nossa há tempos, e o que a gente bate nessa pauta é que o número de obesidade vem crescendo. E essas doenças junto... E assusta, né? E muito, porque você pega uma criança de 16, 17 anos, chega no consultório com pressão alta, 16, 17 anos. Inimaginável, diabético, décadas, né? Colesterol, alguma coisa errada tá. Aí é um menino de 1,50 m, 60 e ele está com 120, 130 quilos. As doenças vêm de pacote, é um negócio complicado. Doutor, nosso tempo acabou, então só deixando aqui para encerrar, né?
Foi liberado pelo Congresso, ainda falta a canetada final do presidente, mas se o presidente autorizar, sancionar, esses medicamentos serão bem-vindos, desde que tomados com parcimônia e dentro de um rigor técnico. Perfeito. Sanção do presidente, medicamento presente em prateleiras, para que se possa usar, aumentando o arsenal de tratamento. De novo, orientação médica com controle muito rigoroso sobre esses medicamentos para não acontecer os erros do passado. Legal, obrigado pela sua presença aqui e por ter aceitado o convite. Que é isso, Estevam. Sempre bem-vindo. Obrigado.